Este é precisamente o risco que o homem moderno corre. Ele pode acordar um dia e perceber que perdeu metade de sua vida. Carl Jung, prática da psicoterapia. Neste vídeo, vamos recorrer a Carl Jung, um dos maiores psiquiatras da história, em busca de conselhos sem medicamentos sobre como encontrar a cura para esses distúrbios psicológicos. Jung acreditava que a maioria dos casos de ansiedade e depressão não é produto de um cérebro defeituoso, mas sim de um estilo de vida defeituoso. O primeiro passo no método de tratamento de Jung, portanto, não era a prescrição de medicamentos, mas sim uma dose de insight psicológico. Um insight sobre o que esperar da vida e sobre o que é necessário para mudar. Com relação ao primeiro, Jung observou que muitas pessoas acreditam que a vida deve ser fácil, o sofrimento deve ser mínimo e as dificuldades devem ser evitadas. Mas Jung era franco com seus pacientes, dizendo-lhes que a vida não é fácil e que conforto e paz não são nosso estado natural. Em última análise, é altamente improvável que pudesse haver alguma terapia que eliminasse todas as dificuldades. O homem precisa de dificuldades. Elas são necessárias para a saúde. O que nos interessa aqui é apenas uma quantidade excessiva delas. Aceitar que as dificuldades são inevitáveis e que nada que vale a pena conquistar é fácil, nos coloca em bases sólidas de realidade para mudar. Pois quando aceitamos que a vida é difícil, também percebemos que somente por meio de um caráter fortalecido temos alguma chance de viver uma boa vida. Se, por outro lado, permanecermos presos na ilusão de que a vida deve ser fácil, seremos menos motivados a superar um caráter fraco, pois esperaremos falsamente que, se apenas dermos tempo, a vida ficará mais fácil. A vida é um campo de batalha. Sempre foi e sempre será. E se não fosse assim, a existência chegaria ao fim. Outra peça de conhecimento psicológico que Jung considerou crucial para seus pacientes entenderem é que nossos problemas existem no presente e que os problemas presentes não são resolvidos cavando em nosso passado. Muitas pessoas gostam de acreditar que só quando determinam por que são como são, podem seguir em frente na vida. Mas Jung acreditava que um excesso de fixação no passado era apenas uma tática de evasão usada para evitar a difícil tarefa de enfrentar o que precisa ser feito agora. As pessoas devem saber que não apenas o neurótico, mas todos, naturalmente, preferem nunca procurar as causas de qualquer inconveniente em si mesmos, mas afastá-las o mais longe possível de si mesmos no espaço e no tempo. Caso contrário, correria o risco de ter que fazer uma mudança para melhor. Comparado a esse risco odioso, parece infinitamente mais vantajoso atribuir a culpa a outra pessoa, ou, se a culpa é indiscutivelmente sua, pelo menos assumir que ela surgiu de forma espontânea na primeira infância. Com essas doses de insight psicológico, Jung passava para o primeiro passo concreto em seu método de tratamento, ajudar seus pacientes a enfrentar o que ele chamava de sombra, pois, como ele escreveu, o primeiro requisito de qualquer método psicológico completo é que a consciência enfrente sua sombra. A sombra é o termo de Jung para os elementos de nosso caráter que negamos e forçamos no inconsciente devido à vergonha, insegurança ou censura. É, em outras palavras, o lado de nossa personalidade que desejamos esconder dos outros e também de nós mesmos. Jung acreditava que enfrentar a sombra era crucial no processo de autotransformação por várias razões. Em primeiro lugar, não nos favorecemos negando as partes inferiores de nossa personalidade. Simplesmente perdemos o controle de como e quando esses traços emergem. Se, por outro lado, reconhecemos uma falha de caráter, podemos aprender a controlar sua expressão e assim minimizar o dano que ela causa em nossa vida. Com a ajuda de Carl Jung, seus pacientes poderiam enfrentar a sombra e trazer à luz aquelas partes ocultas de si mesmos. No entanto, a sombra não é apenas composta de fraquezas. Algumas de suas partes são forças que reprimimos em nossa juventude porque nossos colegas, membros da família ou a sociedade em geral nos deram a falsa impressão de que esses traços eram ruins. Algumas pessoas, por exemplo, reprimem a capacidade de expressar raiva ou a capacidade de se defender. Outra vantagem de se tornar consciente da sombra, portanto, é que ganhamos acesso a traços de caráter que promovem a vida. A sombra é apenas um pouco inferior, primitiva,
não adaptada e desajeitada, não totalmente ruim. Ela até contém qualidades que poderiam vitalizar e embelezar a existência humana de certa forma, mas a convenção proíbe. Carl Jung, Psicologia e Religião. Uma maneira de se tornar consciente da sombra é observar as fraquezas, defeitos e inseguranças das pessoas próximas a nós. A maioria de nós reprime traços de caráter semelhantes e também tende a projetar elementos de nossa sombra nos outros. Portanto, se prestarmos atenção aos traços de caráter de nossos amigos e familiares que nos incomodam, poderemos ter uma visão de nossa própria sombra. Além de observar os outros, outra forma de trazer a sombra à luz da consciência é refletir sobre os motivos de nossas ações, especialmente ações das quais temos vergonha, e estar abertos à autocrítica quando necessário. Pois, como Jung observa, muitas vezes a única coisa que nos impede de ver nossa sombra é a capacidade de sermos honestos conosco mesmos. Com um pouco de autocrítica, podemos enxergar através da sombra. Carl Jung, Aion. Junto com a conscientização da sombra, outro aspecto fundamental do método de tratamento de Jung era ajudar seus pacientes a encontrar um significado para suas vidas. Pois Jung acreditava que quando presos em uma profunda depressão ou consumidos por um transtorno de ansiedade, a cura requer descobrir um papel como um dos atores no drama divino da vida. Carl Jung, A Vida Simbólica. Para entender o que Jung queria dizer com isso, podemos nos voltar para um encontro que Jung teve com um chefe da tribo Pueblo na primeira metade do século XX. Jung estava discutindo com esse homem as tradições de sua tribo, quando o chefe fez o seguinte comentário: "Sim, somos uma tribo pequena, e esses americanos querem interferir em nossa religião. Eles não deveriam fazer isso, porque somos filhos do Pai, o Sol. Quem vai lá?" Apontando para o Sol. "Esse é o nosso Pai. Precisamos ajudá-lo diariamente a se levantar sobre o horizonte e caminhar pelo céu. E não fazemos isso apenas por nós mesmos. Fazemos isso pela América, fazemos isso pelo mundo inteiro." Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung compreendeu que para muitos na época moderna, essa declaração soaria louca e arcaica. No entanto, como ele também observa, os membros dessa tribo não sofriam como nós sofremos. Eles não estavam infectados por neuroses, transtornos de ansiedade ou depressão. Eles não se enchiam de pílulas todos os dias e não eram debilitados por vícios. Pelo contrário, essa tribo era composta por indivíduos altamente funcionais que se viam cumprindo o papel de um ator no drama divino da vida, e suas vidas eram ricas em significado e propósito. Essas pessoas não têm problemas. Eles têm a vida cotidiana, a vida simbólica. Eles se levantam de manhã com a sensação de sua grande e divina responsabilidade. Eles são filhos do Sol, o Pai, e seu dever diário é ajudar o Pai a se levantar sobre o horizonte, não apenas para si mesmos, mas para o mundo inteiro. Você deveria ver esses homens. Eles têm uma dignidade natural e realizada. Carl Jung, A Vida Simbólica. Jung contrasta essa forma de vida com a de uma mulher ocidental que ele conheceu. Essa senhora, como Jung observa, era uma viajante compulsiva, sempre correndo de um lugar para outro, sempre buscando, mas nunca encontrando realmente o que estava procurando. Fiquei impressionado quando olhei nos olhos dela, os olhos de um animal caçado, encurralado, buscando, sempre com a esperança de algo. Ela está possuída. E por que ela está possuída? Porque ela não vive a vida que faz sentido. A vida dela é totalmente, grotescamente banal, sem sentido algum. Se ela morrer hoje, nada aconteceu, nada desapareceu, porque ela não era nada. Carl Jung, A Vida Simbólica. Essa busca compulsiva infecta muitos no mundo ocidental. Alguns correm de um destino para outro, outros perseguem parceiros românticos, outros são buscadores compulsivos de dinheiro, prestígio, fama ou reconhecimento nas redes sociais. Mas seja qual for a forma exterior que assume, a motivação subjacente é a mesma. O buscador está tentando fugir da banalidade de sua existência. Eles estão buscando preencher o vazio do vazio que vem de viver uma vida sem sentido. As ideias de Carl Jung nos lembram que a autotransformação é um caminho para a cura e que a busca de um propósito significativo pode ser uma das chaves para uma vida feliz e realizada.